Viagem ao abismo. O barco amaldiçoado. Em 1968, um barco de pesca espanhol chamado Fausto deixou o porto de Tazacorte e partiu. Seu destino era El Hierro, 80 quilômetros ao sul. Muitos acreditam que o barco foi amaldiçoado pelo diabo. A embarcação de pesca pertencente à empresa Rafael Acosta, construída no porto de Tazacorte, na ilha de La Palma, Ilhas Canárias, da Espanha, tem um comprimento total de 14 metros e um deslocamento de até 20 toneladas. Além da pesca no mar, é frequentemente utilizado para o transporte de frutas, legumes, óleo diesel e outras mercadorias. Nessas viagens diárias, o Fausto se apresentou com extrema segurança e nunca teve problemas. Além do armador chamado Acosta, Fausto tinha 4 tripulantes, incluindo os irmãos Ramon e Heriberto Hernandes, 47 e 42 anos respectivamente, Miguel e Viterbo Acosta, 43 e 41 anos. Eram todos parentes do proprietário do Acosta e tinham muitos anos de experiência como tripulantes. Depois de deixar o porto de Tazacorte, o Fausto viajou cerca de 7 horas e chegou ao porto de fronteira na costa norte de El Hierro. Enquanto os marinheiros do navio estavam ocupados descarregando mercadorias no porto, de repente apareceu na praia um estranho hóspede chamado Júlio Garcia, 27 anos, engenheiro, família com esposa e 2 filhas. Ele também é de Tazacorte e trabalha como reparador de sistemas de irrigação automática em uma propriedade privada em El Hierro. Naquele dia, ele recebeu um telefonema de sua esposa e soube que sua filha de 2 meses em casa estava com febre alta. O médico receitou antibióticos, mas a situação ainda não era boa. Júlio estava muito ansioso e queria ir para casa imediatamente, mas como era tarde demais para pegar o trem de volta, teve que esperar 2 dias pelo próximo trem. Justo quando Júlio estava desesperado, viu Fausto atracado e correu para perguntar se podia pegar carona e voltar para casa com eles. Os entusiastas marinheiros do Fausto, depois de ouvirem a história, sentiram muita simpatia por este jovem pai e não hesitaram em concordar em dar-lhe uma carona sem levar um centavo. Depois que os marinheiros coletaram mais de 10 quilos de frutas da localidade, o Fausto deixou El Hierro às 2h30 e continuou a se mover, e iniciou uma jornada para casa que ninguém poderia imaginar. Essa breve viagem, apenas algumas dezenas de quilômetros de extensão, acabou sendo o início de uma tragédia. Os 4 membros do navio nunca mais conseguiram pisar em terra. Segundo o depoimento de pescadores e marinheiros locais, no dia do acidente o mar estava muito calmo, o tempo estava normal. Embora o nevoeiro tenha surgido de manhã cedo, de acordo com a experiência de navegação dos marinheiros do Fausto, não foi um problema. E mesmo que o nevoeiro impedisse a tripulação de ver as montanhas gigantes de La Palma, eles poderiam se reorientar facilmente depois que o sol nascesse. As montanhas de La Palma estão todas a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Se o tempo estiver bom, navegar entre as 2 ilhas pode até ser feito de forma intuitiva. Com base na velocidade do navio, o Fausto deveria atracar em Tazacorte por volta das 10 horas do dia 21 de julho. No entanto, o navio não retornou ao porto no horário programado, embora o proprietário do Acosta não achasse que suas tripulações estavam a bordo. Ele enfrentaria qualquer problema nessa viagem de rotina, mas imediatamente ordenou que outro de seus navios partisse do porto de Tazacorte, indo em todas as direções para o porto de fronteira. Essa era realmente a viagem. Oposto para a viagem de Fausto, mas nenhum vestígio de Fausto foi encontrado. Ao mesmo tempo, os botes salva-vidas implantados nas águas próximas não receberam nenhuma informação útil. Em 22 de julho, apenas um dia após o desaparecimento do Fausto, as águas locais começaram a transmitir notícias intermitentes sobre a busca pelo navio. Um bombardeiro médio decolou e começou a voar para realizar a busca. Embora o tempo estivesse bom naquele dia e a visibilidade estivesse clara, não havia nuvens, mas as equipes de busca e resgate no mar e no ar não encontraram pistas. A princípio, as buscas e o resgate foram realizados apenas nas águas próximas a La Palma e El Hierro, mas com o passar do tempo, o escopo do resgate começou a se expandir gradualmente. Considerando que não havia muita água fresca e comida a bordo do Fausto, as pessoas na praia não tinham esperança de salvar os pobres marinheiros neste navio.
A equipe de resgate mudou o objetivo de busca e resgate para encontrar os destroços do navio, porque, dada a situação atual, havia uma grande chance de o navio ter afundado. 3 dias após o desaparecimento, a situação mudou de repente. Foi o que aconteceu naquele dia que tornou o mistério em torno de Fausto ainda mais difícil de explicar. À meia-noite de 25 de julho, as autoridades marítimas espanholas receberam uma mensagem de rádio urgente de que um navio britânico duquesa acabava de voltar da América do Sul e encontrou um pequeno barco de pesca no meio do oceano. Marinheiros a bordo acenavam com lanternas e imploravam por ajuda. Os marinheiros a bordo do Duquesa determinaram que naquele momento o navio que enviou o sinal de socorro estava a 190 quilômetros a oeste da posição de La Palma. O Fausto havia desaparecido por muitos dias, foi salvo no meio do mar e recebeu mais comida e o que precisava para regressar, porém, acabou desaparecendo novamente. O capitão do Duquesa se ofereceu para rebocá-los de volta a La Palma, mas a tripulação recusou. Eles disseram que seu navio estava em boas condições de funcionamento, não havia falhas mecânicas ou problemas de energia, desde que fornecessem combustível, comida e água suficientes, eles poderiam retornar. Ao ouvir o que a tripulação do Fausto disse, o capitão do Duquesa sentiu-se um pouco estranho, mas não questionou, pois os 4 tripulantes à sua frente não pareciam mais ter problemas de saúde. Estavam saudáveis e muito alertas. Depois de discutir com a tripulação de seu navio, o capitão do Duquesa concordou com o pedido da outra parte. Eles já haviam passado por dificuldades semelhantes antes, em sua experiência, com água e comida fornecidas. Esses marinheiros experientes conseguiriam retornar em segurança. O Fausto foi então reabastecido para a viagem de 18 horas, bem como comida e água fresca suficientes para a viagem de volta. Os membros da tripulação a bordo do Duquesa os observaram indo para o leste e deveriam chegar a La Palma às 19 horas daquela noite. Neste momento, as pessoas da ilha ficaram muito felizes por isso, então correram para comemorar, preparando um grande banquete para os tripulantes que retornavam, as esposas e filhos de 4 membros do navio. Não é exceção. No entanto, quando o relógio chegou às 19 horas, as pessoas na ilha ainda não viram nenhum vestígio do navio, mas ainda se encorajaram e confortaram uns aos outros, acreditando que o navio Fausto logo retornaria ao porto neste momento. Até meia-noite, muitas pessoas ainda estavam de pé no cais para esperar, a noite toda. Os familiares dos membros do navio não dormiam, mas ainda tentavam esperar. Intensa ansiedade e medo começaram a tomar conta. Coração de todos. O Fausto foi salvo, mas nunca voltou, então para onde eles foram? Em 26 de julho, as autoridades espanholas despacharam 4 bombardeiros Casa 2111 de uma só vez e iniciaram uma busca circular nos locais relatados pela Duquesa. Além disso, vários navios de guerra se juntaram à equipe de busca e salvamento. Mais tarde, hidroaviões Gruma e 2 aviões Douglas DC-4 também foram enviados para a busca. O governo espanhol investiu mais de 1 milhão de pesetas, equivalentes a 2,26 milhões de dólares na época, nesta operação de busca e salvamento, o equivalente a 17,13 milhões de dólares hoje se levarmos em conta a inflação. No entanto, esta operação de busca e salvamento em grande escala e cara na história espanhola ainda não produziu nenhum resultado. O navio Fausto desapareceu estranhamente das águas do Atlântico. Em 7 de agosto de 1968, as autoridades cancelaram a operação oficial de busca e resgate e listaram oficialmente o Fausto como desaparecido porque foi julgado que a tripulação não poderia ter sobrevivido. Os familiares dos membros da tripulação ficaram profundamente tristes. De alguma forma, seus entes queridos não conseguiram encontrar o caminho de casa 2 vezes seguidas. Embora a queda do Fausto tenha ganhado muita atenção por um tempo, mas com o passar do tempo, as pessoas falavam cada vez menos sobre isso. De qualquer forma, a vida tinha que continuar. Às 10 horas e 54 do dia 9 de outubro de 1968, 2 meses após o desaparecimento, o navio mercante italiano Ana de Maio descobriu o Fausto no Oceano Atlântico. Ana de Maio era um navio mercante e estava em viagem para a Venezuela, América do Sul. Encontraram Fausto a mais de 2.100 quilômetros de onde partiu originalmente. Ana de Maio estava navegando nas profundezas do Oceano Atlântico,
a tripulação perspicaz notou o que parecia ser um pequeno barco à deriva, no mar distante. Eles acharam isso completamente despropositado, e descobriram que não havia ninguém no convés daquele pequeno barco de pesca, e ninguém no leme, mas tinha o nome do Fausto escrito no casco. A tripulação de Ana de Maio nunca tinha ouvido falar da história de Fausto antes, mas decidiram se aproximar e procurar esse misterioso navio. O oficial Luciano Acione e um tripulante do convés abordaram o Fausto em uma pequena embarcação. Quando embarcaram no casco não encontraram ninguém a bordo, e o navio em si não foi danificado ou perdeu o sinal. Acione entrou na cabine e tentou procurar registros ou vestígios da tripulação, mas não encontrou nada de valor. Após um exame preliminar do casco, Acione acredita que nada de incomum aconteceu com o navio, exceto que a tripulação abandonou o navio e partiu. No entanto, enquanto ele continuava a descer para o fundo da nave, ele descobriu um corpo nu deitado de costas no chão ao lado do motor da nave, ao lado do radiotransistor. Por estar morto há muito tempo, o corpo começou a se decompor, impossibilitando a identificação. Assustado, Acione rapidamente enviou outro marinheiro de volta ao Ana de Maio para informar o capitão, que imediatamente informou a estação de rádio terrestre mais próxima da estranha descoberta. Às 10h54 do dia 9 de outubro, horário de Greenwich, o barco de pesca Fausto foi encontrado à deriva. Um membro da tripulação foi morto na sala de máquinas do navio. A hora da morte é desconhecida. O corpo estava completamente nu e nenhum registro ou documento foi encontrado no navio. Então Acione encontrou um caderno na cabine, que ele pensou que poderia ser o diário do falecido, mas ele não conseguia entender espanhol, mas entendia algumas palavras como adeus, além de números e fórmulas de cálculo. Confuso, Acione encontrou alguns documentos do seguro, e esses eram todos os itens deixados na cabine. 5 horas após o anúncio do Ana de Maio, as autoridades espanholas receberam a informação e informaram imediatamente os moradores de La Palma. Quando souberam que um cadáver havia sido encontrado a bordo do navio, a multidão se encheu de tristeza. O único alívio foi que pelo menos alguma verdade sobre o desaparecimento de Fausto poderia ser descoberta através do cadáver desconhecido. Após uma busca preliminar, a tripulação do Ana de Maio decidiu rebocá-lo de volta para Puerto Cabello, na Venezuela, para uma análise mais aprofundada. Eles também colocaram os documentos e notas encontrados no navio em um envelope e decidiram enviar esses documentos ao governo espanhol assim que retornassem à costa. No entanto, enquanto o Ana de Maio rebocava o naufragado navio, Fausto afundou no fundo do mar. A causa do naufrágio foi inicialmente estimada como sendo fios soltos conectando os dois navios, mas não se sabia se estava relacionado a causas feitas pelo homem. O corpo masculino encontrado a bordo do Fausto também afundou na parte mais profunda do Oceano Atlântico. Agora, a única coisa que resta são os documentos encontrados na cabine. Quando o caderno foi enviado para La Palma, a esposa de Júlio, Luz, reconheceu a letra do marido e disse que era um diário escrito pelo marido. Como o único navio do mundo a desaparecer 3 vezes seguidas, a história de Fausto pode ser descrita como terrivelmente estranha. Inúmeros especialistas e acadêmicos mergulharam neste estudo de caso, mas nenhum foi capaz de apresentar hipóteses convincentes. E você? O que acha que aconteceu com a tripulação do barco Fausto? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e se ainda não se inscreveu no canal, clique aí no link, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.